Ruído. Tá, vamos lá então, pessoal. Na nossa aula da semana passada, a gente estava conversando um pouquinho sobre o uso da língua portuguesa, né, o processo histórico em que ela passou. Então, a gente conversou um pouquinho sobre qual é a divisão histórica da língua e qual que é a disposição da língua ao redor do mundo. A gente conversou um pouquinho sobre alguns aspectos que faziam parte ali da estrutura geral dessa língua e por aí vai. Hoje a nossa conversa ela assume assim um caráter um pouco mais técnico, vamos colocar assim. Acho que hoje ela assume um pouco mais a cara de uma teoria mesmo, de uma coisa, de uma introdução teórica mesmo, e menos assim essa contextualização do processo todo da língua. Beleza? Vamos lá? Posso começar? Vamos começar Pode ser. por aqui, ó. Então, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre os países que usam a língua portuguesa, mas antes da gente chegar nesse estado, né, de espraiamento da língua portuguesa, né, de uso geral da língua, existe uma coisa que a gente pode chamar aqui de linguagem, que era o que a gente estava falando na última aula. A última aula a gente falou muito sobre língua, né? Sobre o uso da língua, que a língua é essa coisa muito material, muito concreta, essa coisa que a gente usa no dia a dia, é esse conjunto de palavras que a gente usa para produzir a comunicação. E um pouco pensando muito mais nas aulas que a gente vai ter futuramente, e um pouco menos em você descobrir e evidenciar todos os conceitos que eu vou falar hoje, é mais importante que você entenda o geral do que eu vou comentar. E se ficar alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. É uma coisa, começa assim com uma coisa bem abstrata, essa questão do que é a linguagem, qual que é a natureza da linguagem por si só, tá? Em qualquer língua, existe uma ideia de que em qualquer língua você tem uma estrutura que seria fundamental, tá? Começa daí. Então, ó, vou repetir. Toda língua teria uma estrutura fundamental, e não é diferente a língua portuguesa. A língua portuguesa tem como principal característica dividir junto com outras línguas essa mesma estrutura fundamental. A ideia de que existe uma estrutura que seria geral para todas as línguas, ou que de alguma maneira todas as línguas elas dividiriam uma natureza similar, vamos colocar assim, por isso que eu chamei de natureza da língua, né? De natureza da linguagem, que é aquilo que faz naturalmente, ou seja, no seu sentido mais fundamental, parte de todas as línguas, que seria, na verdade, a ideia de um uso geral de todo esse processo linguístico. A primeira pessoa, vocês não precisam saber o nome, tá? Eu vou colocar o nome só para vocês saberem que a pessoa existe. Mas a primeira pessoa que vai propor uma espécie de estrutura fundamental para as línguas é um linguista genebrino chamado Ferdinand de Saussure. Se escreve assim. Ele é o primeiro. E o Saussure, como ele é chamado, ele vai desenvolver esse conceito, ou melhor, esse quadro, que é o que você está vendo aí na exposição do slide. O Saussure acreditava que todas as línguas eram fundamentadas através dessa estrutura. Não quer dizer que hoje, século XXI, todo mundo concorda com o que o Saussure falou lá no século XIX, entendeu? Mas, digamos assim, o Saussure ele ainda é a base para entender muita coisa da língua, de como a língua funciona. Teve muita gente que veio depois dele, muita gente importante, muita gente que transformou a maneira como a gente olha a linguagem. Vocês podem ver, por exemplo, as ciências cognitivas, não sei se vocês sabem, mas as ciências cognitivas, que para muita gente é uma coisa que está muito mais ligada a cérebro, muito mais ligada a biologia e etc. Na verdade, as ciências cognitivas elas surgem nos estudos da linguagem e vai ter como nome uma série de figuras que foram linguistas importantes e que são responsáveis por conteúdos que a gente estuda na escola, por exemplo, a gente não sabe, né? Por exemplo, a ideia do ato comunicacional, tudo isso é produto de avanços dentro dessa área. O Saussure foi o primeiro a pensar em uma estrutura fundamental.
Porque antigamente existia uma preocupação muito grande em entender como é que as línguas se transformavam, sabe? Essa era a preocupação que as pessoas tinham. O Saussure é o primeiro que vai virar e falar assim, tudo bem, as línguas elas mudam com o tempo, a gente entendeu isso, mas será que não existe uma coisa em todas essas línguas, conforme elas vão mudando através do tempo, será que não existe alguma coisa que permanece? E o Saussure vai dedicar a vida dele em tentar encontrar aquilo que ele acreditava que era o que permanecia, essa estrutura fundamental. E o Saussure vai chamar essa estrutura fundamental de signo linguístico. O que seria um signo linguístico? Seria a conjuntura de um conceito ou um significado mais uma imagem acústica, um significante. Eu vou explicar o que são cada uma dessas coisas, mas antes a gente tem que entender o seguinte. Primeiro, a preocupação do Saussure não era com a escrita. A nossa preocupação nas aulas de gramática no futuro vai ser com a escrita, mas a preocupação primeira do Saussure não é. A preocupação primeira dele era com a fala. Por isso que ele usa até o termo imagem acústica, né? Acústica vem de som. Então ele estava pensando em uma espécie de um som congelado. Isso seria uma imagem acústica. Então, por exemplo, o som da palavra gato. Gato, esse som, essa junção de todos desses pequenos fones, como a gente chama, que juntos a gente vai chamar de fonemas, né? Quando um som cria uma relação entre si, em linguística a gente chama de fonema. A gente vai ter uma aula mais para frente para falar disso. Quando você tem a junção de todos esses elementos, você tem uma imagem acústica. Então, o que formaria a imagem acústica de gato? Que é esse conjunto de sons que carregam um significado. Seria o som G, né, de gato, G, G, seria o A, seria o T. Dá para ouvir quando eu faço assim? Seria mais ou menos essa a ideia do T, né, o som primordial do T, e o som O, né, da vogal. A junção de cada um desses sons separadamente forma uma imagem acústica que é gato. O conjunto desses sons é o que a gente está chamando aqui de imagem acústica. E o Saussure acreditava que cada imagem acústica carrega um conceito. Dentro de cada cultura, dentro de cada sociedade, você tem um significado que é produzido em cima de uma imagem acústica. É basicamente o que a gente chama de palavra, mas não só, tá? Tem algumas coisas que não são palavras, mas que têm significado. Por exemplo, quando você fala ai, isso é uma palavra? Uma palavra talvez seja, é polêmico, ninguém chega numa conclusão se ai é uma palavra ou não. Mas ai, dependendo do contexto, tem um significado, né? Dependendo do uso da palavra, ela vai ter um significado. Dependendo do uso do termo, ela vai ter um significado. O signo linguístico chama no senso comum de palavra, mas não só. É a junção entre essas duas coisas. E aí o Saussure ele usa até esse desenho que eu coloquei aí para explicar, que é a ideia de que não é que existe não é que não são coisas separadas, não é uma simples junção. É como se o signo linguístico ele fosse uma coisa só, como nesse círculo. O círculo, conforme você está vendo aí, ele é uma coisa só, né? Ele é uma coisa só aqui. É uma coisa só composta do conceito e composta da imagem acústica, do significado e do significante. E veja que o Saussure usa uma seta para cima e uma seta para baixo. Quer dizer o seguinte, de que o conceito alimenta a imagem acústica alimenta o conceito. Né? E por aí vai. O Saussure estava tentando encontrar essa estrutura fundamental que gerasse todas as palavras. Então, você vai ter, por exemplo, o mesmo conceito atrelado a várias palavras diferentes. Por exemplo, você vai ter a palavra cachorro, vou usar outra palavra. Cachorro tem uma imagem que tem imagem acústica de cachorro e tem o significado. Eu posso ter outras imagens acústicas com significados iguais, né? Eu posso ter o mesmo conceito para várias imagens acústicas diferentes. Por exemplo, eu posso ter cachorro, eu posso ter dog em inglês. Eu posso ter chien em francês.
Eu posso ter várias imagens acústicas atreladas ao mesmo significado. E essa era a preocupação principal que o Saussure tinha, entender como é que se dava essa relação entre as palavras, o que estava no total da natureza da linguagem. E aí que vem um problema. Se a gente tivesse no presencial, eu ia fazer um exercício com vocês agora, mas eu vou explicar e acho que vocês vão conseguir entender o que estou falando. Se eu pedir aqui agora para todo mundo desenhar um gato, os gatos vão sair iguais? Você fala, Não. pega um pedaço, vai sair completamente diferente, né? Eles vão sair É. completamente no primeiro momento. Se eu pedir para cada um desenhar, aí vamos além, vamos além. Se eu pedir para todo mundo fazer um desenho, ó, para todo mundo fazer um desenho do que entende por tristeza, todo mundo vai fazer um desenho? Não. O que significa que as pessoas conceituam as imagens acústicas, né? Eu tenho a imagem acústica tristeza, todo mundo escutou a mesma coisa. Mas cada um vai conceituar essa imagem acústica de um jeito diferente. E é nessa diferença, é nesse disparate entre as coisas, que surge o que a gente entende por comunicação. A riqueza da comunicação, ou a riqueza da ideia de se comunicar, sabe, a multiplicidade de significados que uma mesma palavra pode ter, ela vem justamente de conceituações diferentes que pessoas ou conjuntos de grupos fazem. Do que pode ser a tristeza, o que pode ser o amor. Como é que tem que ser um cachorro, né? Acho que se você pedir para um brasileiro desenhar um cachorro, ele provavelmente vai desenhar o vira-lata caramelo, entendeu? Você pedir para um francês desenhar um cachorro, ele vai desenhar um bulldog francês, entendeu? Que talvez é o cachorro mais comum lá. Se você pedir, sei lá, dependendo da cultura, cada um vai ter uma formulação conceitual do que é um cachorro, né? E cada um vai sair diferente. E aí, como é que as pessoas se entendem, né? Conforme a vida vai indo, a sociedade teve que se entender, né? Por exemplo, no caso da zoologia, se inventou o sistema de taxonomia. A ideia de você oferecer um nome científico para os animais, para todo mundo se entender na hora que estiver falando de algum bicho, entendeu? Porque senão cada um dá um nome diferente, ninguém se entende na hora de fazer um estudo científico, por exemplo. São esses disparates que ocorrem quando a gente vai conceituar uma imagem acústica, né? A gente vai atribuir um conceito a uma imagem acústica para formar um signo linguístico que fazem com que a gente tenha que fazer convenções. E é aí que surge, mais uma vez, o que a gente estava falando na última aula, da necessidade da gramática. O que é a gramática? A gramática, ela é a língua, mas ela é a norma da língua, a convenção da língua, para que as pessoas possam se entender melhor. Porque se cada um escreve de um jeito, por exemplo, como era o caso do Camões, lembra que eu expliquei para vocês todos os jeitos que existiam de se escrever a palavra ele, né, dentro da língua portuguesa, 100 anos antes do Camões? Se cada pessoa vai fazer uma grafia diferente, as pessoas não necessariamente vão se entender. Tanto é que se você pegar uma cantiga medieval, falei para você, né? Se você pegar uma cantiga medieval, tem cantiga medieval que se você for ler, você não entende. E é português, supostamente. Parece que não, mas é. A gente vai chamar de português. Então, a importância da gramática veio daí, porque toda a língua é formada de signos linguísticos. Os signos linguísticos, eles precisam de convenções, para que as pessoas possam se entender. Para que as pessoas possam chegar à conclusão do que é um cachorro, o que é uma vaca, e até conceitos um pouco mais abstratos e que não são evidentes, como o caso de tristeza, amor, raiva, desespero, desgosto, entendeu? Conceitos políticos, né? Também são importantes, né? Se a gente vive, por exemplo, um momento em que diferentes grupos sociais, diferentes estratos sociais do Brasil, por exemplo, e do mundo, entendem a palavra democracia de uma forma diferente.
Alguns acham que democracia é manter as instituições, outros acham que democracia dá um golpe militar, por exemplo. E todo mundo faz isso em nome da democracia. Entendeu? Então, você tem uma conceituação muito diferente, e você tem que recorrer a outros objetos. Esses conceitos, eles são sempre conceitos muito abstratos, que eles precisam de convenções. A gramática, ela existe para isso. A gramática existe para oferecer convenções à língua, para que as pessoas se entendam melhor. É para isso que serve o acordo ortográfico. O acordo ortográfico existe para você entender melhor como que se organiza, como que se estrutura, como que se entende um contrato, por exemplo. Já imaginou? Vamos fazer um entendimento. Você já imaginou um acordo, sei lá, um tratado entre Brasil e Portugal, e cada um tendo regras gramaticais diferentes? Cada um tendo regras gramaticais diferentes. Usos diferentes de vírgula que podem gerar interpretações diferentes do contrato. Usos diferentes, usos de palavras que podem ter significados diferentes. Como é que você entende exatamente o que pede o tratado ou o contrato entre os dois? É para isso, por exemplo, que foi feito o Acordo Ortográfico de 2009, que aproxima a escrita de Portugal da escrita brasileira, por exemplo, e vice-versa. Que é para ter maior entendimento no uso da língua portuguesa. Você vê, a gramática ela tem uma função de compreensão. Não é tortura gratuita somente. Tem muita coisa em gramática que é tortura gratuita, mas a razão original da gramática é que as pessoas se entendam melhor, é que as pessoas aprendam a se comunicar. Existe uma questão de comunicação importante aí que está envolvida. Beleza, quanto a isso? Deu para entender o que é signo linguístico? Sim. Sim, tranquilo, né? Então vamos lá, vamos seguir. E a gente entra em algumas questões que fazem parte das dimensões universais da linguagem. Ou seja, como é que a gente pode avaliar o caráter da linguagem? Entenda que linguagem e língua como muitas coisas similares ou, de certa maneira, próximas, porque é o que nos interessa aqui. Então, a linguagem, ela é sempre essa capacidade que o ser humano tem de se comunicar. E no caso do Brasil, ela se expressa através da língua. Tem uma coisa, por exemplo, que é interessante a gente também compreender. A gente estava até falando disso na última aula. De que no Brasil, embora a língua oficial e a língua materna da maior parte dos brasileiros seja o português, tem gente que não tem língua materna. Por exemplo, tem gente que não tem o português como língua materna. Eu dei até o exemplo de algumas populações indígenas. Mas não só, por exemplo, muitas pessoas que fazem parte da população surda, por exemplo, não tem o português como língua materna, tem a língua de sinais, a língua de sinais brasileira, Libras, que é uma língua natural. Eu não sei se vocês sabiam disso. Muita gente não sabe, inclusive, que Libras é uma língua natural, ela não é uma língua que foi construída artificialmente para que as pessoas surdas pudessem se comunicar. Não, ela foi produzida naturalmente, ela é um produto natural da interação entre pessoas surdas. Tanto é que ela tem gramática também, existe uma gramática da língua de sinais. Então, isso faz com que a gente possa entender o uso da língua de várias formas diferentes. E aí a gente acaba tendo aqui algumas dimensões. Ó. Primeira delas, que faz qualquer língua, é a criatividade. Entende? Todas as línguas humanas têm o recurso da criação, que é o que faz das línguas tão complexas, né? Qual que é a diferença, se eu fosse perguntar para vocês, qual que é a diferença entre a linguagem humana e a linguagem de qualquer outro animal? Você provavelmente ia ficar pensando, talvez a língua não seja tão complexa. A verdade é que isso é uma resposta que tem razão, mas vai um pouco mais além. Um animal, por exemplo, uma abelha, ela consegue se comunicar, e as abelhas têm comunicação muito sofisticada, mas elas não conseguem criar coisas, elas só conseguem falar da própria alimentação e da organização da colmeia. Ela só tem sinais para isso e processos de comunicação para isso. O ser humano não, a gente pode falar de tudo, né? A gente tem a capacidade de tudo. A linguagem humana é infinita. É uma coisa infinita a linguagem humana.
Você pode falar de aspectos organizacionais da sua vida. Você pode falar de comida também, que é sempre bom falar de comida. Você pode falar sobre o seu trabalho ou sobre a escola, você pode falar sobre coisas importantes, ou você pode falar das coisas mais desimportantes que existem, tipo fofoca, entendeu? Você pode fofocar sobre o que aconteceu, sobre o que você ouviu acontecer na casa do seu vizinho, por exemplo, que é tão desimportante quanto parece, sei lá, alguma amenidade. Ou você pode criar, né? Você tem a literatura. A literatura é produto da criatividade. O que um autor que vocês vão estudar, por exemplo, na aula de literatura, que é o João Guimarães Rosa, ele faz com a linguagem, ele inventou toda uma língua, né? Todo um estilo de linguagem para o sertão, por exemplo. Aquilo ali é criatividade da língua, ele praticamente inventou uma outra língua. Ele tanto inventou uma outra língua que existe uma coisa que é dicionário rosiano, que é um dicionário para entender o que esse autor escreveu. Porque às vezes você lê e você não entende. Então você precisa de um dicionário, entendeu? Porque a língua portuguesa e os outros elementos que ele trouxe tornaram o processo criativo muito rico. A linguagem humana ela tem essa capacidade de criação muito grande. Você sabe que a gente tem uma coisa na língua que é algo muito. Não existe nada na natureza. Quando eu estou falando assim, eu não estou falando só em termos de linguagem. Não existe nada na natureza que tem a capacidade de ser infinito como a linguagem. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, eu posso criar uma frase infinita e essa frase infinita fazer sentido. Por final de certas frases, eu posso escrever frases infinitas. Não existe nada na natureza que é igual, por exemplo. Sabe aquelas frases assim que fazem encadeamentos? A gente chama de atividade. O que seria isso? É quando tem uma frase que é mais ou menos assim: a vizinha do tio, do marido, do concunhado, do primo, do José, que pegou a colher na casa da rua de trás com o marido da Nicinha, que era amiga da Judite, e você pode ficar fazendo isso infinitamente, isso nunca vai acabar. Faz o teste um dia, isso nunca vai acabar. Você sempre consegue encontrar coisas que encaixam, coisas novas. E essa é a linguagem é a única coisa na natureza que tem essa capacidade de infinitude. Não tem mais nada na natureza, não tem mais nenhuma outra capacidade cognitiva humana que tem a infinitude como característica. Você vê outra capacidade cognitiva, a memória. Mas memória tem limite, né? Memória não tem limite, você não esquece das coisas, memória tem limite. Linguagem, não. Linguagem você pode infinitamente ficar lá encadeando, que nunca vai acabar. Então, quer dizer, a linguagem tem uma capacidade de criação muito alta, né? Ela é criativa. Além disso, linguagem é material, ela é uma coisa concreta, você consegue escutar. Som, onda sonora é uma coisa muito material. É tão material que você consegue medir. Vocês estavam tendo aula agora de física, era? Física? Química? O que que era? Era física. Física, perfeito. Na aula de física tem uma matéria que chama ondulatória, que eu inclusive tive na faculdade também. Você que acha que se você for para um curso de ciências humanas você vai se livrar dos números. Muita gente achou que se livraria e teve que aprender ondulatória na faculdade de linguística, por exemplo. Porque você consegue medir o som, né? Você tem a onda sonora, você tem conta para medir o som e tal. Quer dizer, a língua é muito material, a língua é som, no final das contas. E mesmo quando ela é escrita, né? Você consegue ver, ela é material, está escrito ali, está grafado. Então a língua tem uma dimensão material, ela é concreta, uma coisa que você consegue. Eu não diria que você consegue usar todos os sentidos, todos os 5 sentidos nela, né? Você não consegue, por exemplo, cheirar a língua, né? A língua portuguesa. Você não consegue tatear a língua portuguesa, mas você consegue ouvir, né? Você tem um sentido tá materialmente a língua portuguesa. Então ela tem muita materialidade. Ela tem semanticidade, ou seja, porque ela produz significado. Porque se você fala coisas, essas coisas não têm significado, você é maluco.
entendeu? Ou se você junta coisas e elas fazem algum tipo de significado, e com o tempo elas começam a desvanecer, então ela perde o significado dela, então ela tem semanticidade. Ela tem alteridade, por isso, de alguma maneira, usar várias palavras diferentes para me referir ao mesmo conceito. E ela tem historicidade, porque ela muda com o tempo. Você consegue identificar um momento histórico só de observar como as pessoas escreviam em um determinado momento, ou como as pessoas falavam em um determinado momento. Acho que tem o caso mais famoso, né? Acho que o caso mais famoso da língua portuguesa é o de você, da palavra você, né? Que era vossa mercê, acho que todo mundo já ouviu falar disso alguma vez. Esse é o exemplo favorito, aliás, de todo professor de português, ó. E o vossa mercê, depois era o vós mercê, vós mercê. Vossa mercê era ali final do século XV, início do século XVI. Vós mercê já é chegando ali no século XVII. Aí vai ter o vós missê, vós missê, vó, vó missê, vom C, assim mesmo, com M, e aí depois você vai ter o você. Eles tinham, eles tinham referência do francês? Que lembra um pouco. É isso mesmo. Tinha referência do francês, era isso mesmo. É bom lembrar também que na Idade Média, principalmente durante o período das cantigas trovadorescas, muitos trovadores que vinham para a região onde era Portugal, eles eram da Provença, que era uma região da França, que é de onde a gente vai tirar o vossa mercê, né? E é aí onde vai, né? Vossa mercê, vós mercê, vós missê, vó missê, vão ser você, entendeu? Até chegar no... E detalhe, né? Hoje a gente fala se e o C, né? Tá diminuindo ainda mais. E logo, logo a gente vai falar, sei lá, entendeu? Uma coisa assim do tipo. Vai ser um ventinho, sabe? Vai ser uma coisa do tipo, em breve. Então, quer dizer, ainda está diminuindo, a gente ainda está comprimindo a língua. Quer dizer, a língua tem historicidade, tá? Ela altera, ela muda com o tempo. Ela muda com o tempo. E você consegue identificar essas mudanças, você consegue identificar tempos históricos através da mudança da língua. Entendeu? Você consegue identificar essas alterações. Beleza? Certo? Certo. Só para gente... Beleza, então. Só para a gente terminar, então, essa parte, ó, essas são as dimensões da língua. Existe uma coisa chamada assim, dimensões da língua, as dimensões universais da língua. Existe uma coisa chamada de níveis de análise de uma língua, que são coisas diferentes. Aqui é onde interessa a gente, porque a gente usa esses níveis de análise. Alguns com mais profundidade, porque são mais cobrados, outros com menos profundidade, porque são menos cobrados. Mas a gente passa por todos os níveis, que é o fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico, o pragmático e o discursivo. A gente vai oferecer uma atenção especial para o semântico pragmático, que aqui na aula, nossa aula de gramática, eu vou tratar como a mesma coisa. Eu vou tratar como meio que duas faces da mesma moeda, porque são. E o discursivo. Mas vamos entender um pouquinho o que é cada um. O fonético é o nível mais básico da língua, tá? Que é onde você tem o som rudimentar, que não tem significado. É, por exemplo, o caso do que eu disse, do que eu estava usando lá em gato, né? O caso do g, g, g. Quando você isoladamente tem esse som, g, 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 de gato, gato, g, esse som g, ele é um que a gente chama de fone,
Um fone é um som isolado, rudimentar, que não tem significado, mas que pode eventualmente ser usado para compor um signo linguístico. Isso é um fone. Quando você analisa o som sozinho, e existem pessoas que analisam o som sozinho, são os chamados foneticistas, é um tipo de linguista especializado em som. Essa pessoa, ela é especialista em estudar alguns sons e o comportamento isolado desses sons. Ó, o comportamento isolado. Quando o som ele passa a ter relação com outros sons, a gente passa a chamar esse som de fonema, ou seja, quando ele está dentro de uma palavra, como é o caso de gato, o som g, ele está aí dentro de uma palavra, ele vai demonstrar um comportamento específico em relação àquela a palavra que é específica. Eu acho que o melhor exemplo para a gente entender, talvez, de certa maneira, seria entender, por exemplo, que existe mais de uma forma de se dizer uma palavra. Vamos pegar, por exemplo, essa palavra aqui, ó. Tem gente que fala essa palavra assim, ó, tia, tia. E tem gente que fala essa palavra tia. Eu tenho dois fonemas diferentes para a mesma palavra, para o mesmo signo linguístico. Quer dizer, ou seja, a palavra se comporta, o som da palavra se comporta de uma maneira diferente a depender de N fatores, né? Eu não sei como é que vocês falam. Vocês falam tia ou vocês falam tia? Eu falo tia. Né? Você usa o mas tem gente no interior de São Paulo que fala tia, entendeu? Tem gente que fala dessa maneira. Tem rato e existe rato. Tem gente que fala rato e tem gente que fala rato. Tem gente que fala. Tem uma palavra. Tem gente que fala banana e tem gente que fala banana. Uma banana. Pega para mim uma banana. Ou pega para mim uma banana, entendeu? Você tem comportamentos diferentes. Esse comportamento diferente que é ocasionado, quando o som ele está dentro da palavra, ele pode ter comportamentos diferentes, ou seja, a depender da relação que ele estabelece com a palavra, enfim, o contexto em que ele está, a gente vai dizer isso que isso é um fonema. Os fonemas eles estão no nível fonológico. Então, ó, o nível fonético é quando o som está isolado. O nível fonológico também diz respeito a som, só que é quando o som está estabelecendo algum tipo de relação com outros sons. Beleza? Ó, fonético é o som isolado, fonológico é o som em relação. Tá? Uhum. Vem de Pode fona. falar. Fono. Exatamente. Você tem o nível morfológico. Morfológico já é o nível do morfema. Morfemas, só para você saber, são pedaços de palavras. A gente vai ter uma aula, inclusive, falar só de morfema, que é uma aula que a gente chama de formação de palavras. Por exemplo, ó, existe a palavra feliz, né? Existe essa palavra aqui. Isso daqui que vocês estão vendo é uma raiz. É um tipo de morfema que a gente chama de raiz. É a raiz da palavra. Por que é a raiz da palavra? Porque eu não consigo cortar essa palavra em pequenos pedaços que tenham o mesmo significado. Se eu coloco o in, foi? Foi, né? Ó, eu formei a palavra infeliz. Todo mundo entende o seguinte, de que o termo, o trechinho que tem in, o iene, ele não é uma palavra formada, mas ele é um pedaço de palavra que carrega um significado, que é um sentido de negação. Todo mundo percebe isso?
Sim. Todo mundo percebe isso. Isso a gente chama de morfema. Um morfema é um pedaço da palavra que carrega um significado. Entende? Então, que você pode aplicá-lo a outras palavras, ele vai carregar esse significado para as outras palavras. Por exemplo, tem infeliz, inconsequente, por exemplo, a palavra ser constante, ou seja, uma pessoa que tem um comportamento perene, né? Uma pessoa que tem um comportamento regulado. Ser constante, portanto, é ser não regulado. Sempre que eu coloco o in, não são todos os ins que carregam esse significado, mas dentro de algumas palavras o in tem muito desse significado, porque são morfemas diferentes, né? Eu tenho também o des, né? O des também pode trazer sentido de, é um pedaço de palavra que pode trazer um sentido de negativo, por exemplo, des existe contente, existe descontente, por exemplo. Os são as palavras que a gente usa. As palavras, por sua vez, esse é o nível morfológico. As palavras, por sua vez, elas vão se juntando. Isso daqui é muito importante. Acho que essa é a lição mais importante do dia hoje. É o que eu quero que você não saia daqui sem saber. Entendeu? É isso que eu vou falar agora. As palavras, elas se juntam, muitas vezes, e quando elas se juntam, elas formam frases. Elas formam frases. Essa elas são, a gente tem um termo técnico em linguística para se referir a frases, que é o termo sentença. As sentenças, então, elas estão no nível sintático, ou seja, morfológico, morfema, sintático é o das sentenças, é o nível das sentenças. E as partes de uma sentença são chamadas de sintagmas. Tem um detalhe aqui que eu quero que vocês peguem. Vamos pegar um exemplo simples, tá? O menino chutou a menina. Dá uma olhada nessa frase. Nessa frase eu tenho sons, né? O, m, e, n, i, n, a, por aí vai. Tenho vários sons. Eles estão em conjunto, estão formando signos linguísticos. Esses signos linguísticos são compostos de morfemas também, e por aí vai, raízes, etc. E tem uma frase, está formando uma sentença, todo mundo vê isso. Às vezes, você vai encontrar, isso é uma coisa que os alunos eles sempre confundem. Você vira para o aluno e fala assim, classifica para mim morfologicamente essa frase. Aí o aluno não... Ele vai lá e, por exemplo, vai classificar os tipos de palavras que tem. E se eu virar e falar assim, classifica para mim sintaticamente essa frase. Ele buga, ele mistura o nível morfológico e o nível sintático. O que o aluno... Se eu pedir para você, vamos fazer, classifica para mim, oferece para mim a classe morfológica da palavra menina. Alguém sabe? Se eu pedir para falar morfologicamente. Pensa assim, o que é menina? Menina é o quê? Esse negócio de classe morfológica na gramática é aquele negócio de classificar palavras, sabe? Classificar palavras. Então, por exemplo, menina é um substantivo. Chutou é um verbo. O é um artigo. Isso é classificar morfologicamente. Isso é classificar morfologicamente. E classificar sintaticamente? Classificar sintaticamente é aquele negócio de sujeito, objeto. Por quê? Veja,
Quando eu classifico morfologicamente, ou peço para você me dar a classe da palavra, num exercício, eu estou pedindo para você oferecer para mim uma análise da natureza da palavra, o que a palavra é sozinha. Então, quando eu falar para você, ó, dá para mim a classe morfológica ou classifica para mim gramaticalmente a frase a menina chutou a bola. O que eu estou pedindo de você? Eu estou pedindo para você isolar cada palavra e dizer para mim o que cada palavra é em si, sozinha. Então, é um artigo. Eu vou ensinar isso tudo para vocês, gente. Se você não sabe o que é um artigo, o que é um substantivo, calma, vai ter uma aula para isso. É só para você entender. Vai ter o artigo, vai ter o substantivo, chutou é o verbo, a é outro artigo, e bola é um substantivo também. Bola? Agora, se eu pedir para você, classifica para mim. Bola é um substantivo. Mas por que, professor? Porque é um nome. Substantivo é. Oi? Ah, tá. Eu entendi que você tinha falado que era artigo. Como assim? Ah, não. Bola é substantivo. A palavra a é artigo. Tá? O a, que está antes da bola, é o artigo, bola é substantivo. Tá? E por aí vai. Se eu virar para você e falar assim, classifica para mim sintaticamente. Eu já não quero que você isole as palavras nessa frase aí. O que eu estou querendo que você faça é mostrar para mim como que uma palavra se relaciona com outra, qual que é a relação de uma com a outra. No caso da língua portuguesa, o verbo, ele é sempre o eixo. Tanto é que verbo é tanto uma classificação morfológica na língua portuguesa, quanto uma classificação sintática, tá? Se usa o termo verbo tanto para classificar morfologicamente quanto para classificar sintaticamente. Quando a gente for falar um pouquinho mais para frente de verbo, eu volto a falar disso. Mas eu tenho o verbo. No caso, por exemplo, ó, nossa, é a menina, é que eu ia escrever o menino, eu não mudei, viu? É a menina chutou a bola. Desculpa, eu acabei de perceber. A menina chutou a bola. Você pega ali e você tem o a menina. A menina é o sujeito. Você vê, ó, sujeito não é menina. Sujeito é a menina. Menina é o núcleo do sujeito. Você vê? São tipos de análise diferentes. Se eu pedir para você analisar morfologicamente, pedir analisar sintaticamente, são coisas diferentes. Muitas vezes, quando você pede isso para o aluno, por exemplo, analisa para mim sintaticamente a frase a menina chutou a bola. A pessoa chega e fala assim, a menina, substantivo. Entendeu? Mistura as duas coisas. Não, gente. São níveis de análise, por isso que a gente chama de níveis de análise. O nível sintático é um nível acima. O nível morfológico é o nível da palavra, o nível sintático é o nível da frase, da relação entre as palavras para formar a frase. Então, são classificações diferentes. No caso dessa sentença, a menina é sujeito, chutou é verbo, quem chuta, chuta algo, portanto, é um verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo direto. E a bola é objeto direto. Sujeito, verbo, objeto. Ou, se preferir, sujeito, verbo, complemento. Beleza, pessoal? São níveis diferentes. Ficou claro? Análise morfológica é classificar a palavra sozinha, isolada. Análise sintática é classificar a palavra, é classificar as palavras no conjunto que elas formam as frases. Beleza? Beleza. Beleza? Ficou mais fácil de entender mesmo? Deu para entender melhor a divisão entre essas duas coisas? Porque eu noto que são uma coisa que os alunos sempre confundem, principalmente esses dois, o morfológico e o sintático. Porque em ambos os casos a gente está lidando com palavras, e às vezes você fica meio assim no malabarismo de não saber muito bem o que você vai fazer, né, com elas. Você tem às vezes essa sensação. Você tem então o sintático, você tem o semântico. O nível semântico é a palavra em si, é o significado que uma palavra por si só pode ter. Eu vou voltar no exemplo que eu dei anteriormente, que é o exemplo de gato, por exemplo. Gato, quando eu peço para vocês, desenha para mim um gato.
Muitos de vocês vão desenhar ali o animal com 2 orelhinhas, o focinho, tal, peludinho, bonitinho. Cada um vai desenhar um gato diferente, mas todo mundo vai desenhar mais ou menos a mesma coisa. A semântica, o nível semântico, ele tenta entender meio que o sentido natural das palavras. E a pragmática, o nível pragmático, ele também tenta entender o sentido que a palavra tem, mas o sentido da palavra em contexto. Digamos que, por exemplo, eu peço para você desenhar um gato, mas, por exemplo, você pode desenhar um homem muito bonito, em vez de desenhar um animal. Por quê? Porque, às vezes, a maneira como eu usei a palavra gato, num determinado contexto, deu a entender de que se tratava de uma metáfora para um homem muito bonito, e não para o animal. Então, você pode desenhar outra coisa. Então, quer dizer, quando eu coloco a palavra em contexto, eu tenho uma mudança do significado. O signo linguístico em contexto pode ter uma distorção do significado formal dele. Ele pode ter um desvio, né? Isso é o que normalmente a gente chama de metáfora. Toda metáfora é um desvio do sentido formal que o significado tem. Então, a semântica tenta estudar o significado natural que supostamente a palavra tem. E a pragmática tenta estudar o nível pragmático, estuda o sentido que a palavra tem num contexto específico, né? Eu aqui nas nossas aulas eu vou tratar como nível não semântico e pragmático separados, mas como nível semântico pragmático, igual inclusive eu escrevi no slide, né? Na bolinha embaixo eu escrevi, ó, atenção ao semântico pragmático. Eu vou tratar como se fossem duas faces da mesma moeda, porque são, tá? No final das contas, é muito difícil dizer se existe só uma coisa, um nível semântico, e se existe só um nível pragmático, né, de uso em contexto, porque meio que a gente só usa a linguagem em contexto, então é muito difícil você isolar o significado das coisas. É uma coisa muito abstrata para ser isolada, né? Então é muito difícil. E por fim, o nível discursivo. O nível discursivo é o nível do texto. O texto, ele carrega o nível do discurso. O que é o discurso? É a junção de todas as estruturas da língua, mais os fatores ideológicos do autor, do ambiente, do contexto, que estão expressos no uso da língua, né? Isso é o que a gente chama de nível discursivo, que é quando você tem a junção de todos esses elementos, né? E quando você tem o uso de fatores ideológicos dentro do texto, que é o caso de todo texto, tá? E por aí vai. Acho que o mais difícil, em termos de gramática, o que mais dá dor de cabeça é o morfológico e o sintático, tá? Eles são os que mais dão dor de cabeça, porque são os mais técnicos. O restante, você consegue, assim, intuitivamente aprender com mais facilidade. Aliás, o fonético e o fonológico também são bem chatos, assim, em termos de técnica, né? Eles têm muita tecnicalidade. Mas é que a gente estuda bem menos, se comparado com o morfológico sintático, na aula de gramática. Então, meio que morfologia e sintaxe é o pesadelo de todo mundo. Agora, o semântico, o pragmático, o discursivo, eles têm um caráter mais intuitivo. Então, é mais fácil você entender, aprender e por aí vai. Tá bom? E, por fim, a gente tem o que a gente chama de atos linguísticos. O que seria um ato linguístico? O ato linguístico é qualquer ato de comunicação, do que a gente vai chamar, né? Todo ato comunicacional é de onde a gente pode tecer certos elementos da língua. Então, o ato de comunicação é quando a gente discorre, é quando a gente fala sobre alguma coisa. Isso é um ato linguístico. Quando a gente se comunica, é um ato linguístico. E é só a partir do ato linguístico, ó, a escrita, a fala, é que eu posso fazer análises, tá? Tem uma coisa que eu já falo de antemão para vocês. Fazer análise gramatical, tá? Pensando em análise gramatical. É um pouco como fazer uma análise matemática, e não é nenhum exagero, tá? Uma análise em física, tem uma coisa desse tipo. Você tem que se ater aos dados que estão no exercício, certo? O exercício te dá alguns dados que você tem que usar para descobrir outros dados e por aí vai. Fazer uma análise gramatical é similar. Você tem que se ater aos dados que você tem disponíveis, ou seja, se sua base para um exercício é um texto, você tem que se ater ao que está escrito no texto. Você não pode tirar conclusões.
ou fazer suposições que não têm respaldo no texto. Entende? Eu não posso pegar uma frase e tirar conclusões dessa frase. Entende? Ou colocar essa frase com uma aplicação real. Não, a gente está analisando linguagem, não a situação a qual pertence a linguagem. Então, são coisas diferentes. A gente está estudando o ato linguístico aqui. E o ato linguístico, ó, volto no que eu falei alguns minutos atrás, um tempinho atrás. Ele tem materialidade. É através dele que você a análise que vai ser feita. E é só através dele que você vai construir relação de identidade, né? A língua ela serve para a gente ter identidade, ela serve para construir padrões para a sociedade. E você observa também as variações da língua e por aí vai. Existe o padrão, mas existem também as variações, né? Acho que o exemplo mais claro disso, dessa dinamicidade da língua que ela vai tendo ao longo do processo, é uma coisa chamada Peraí, só um minuto. Ao longo desse processo, a coisa mais interessante que você está escutando, acho que agora voltou, né? Estava falando o seguinte, de que você tem a língua que é normativa e você tem a língua nas suas variações. A língua normativa é o jeito certo de escrever, o jeito certo de falar, ou alguma coisa do tipo. A variação é o desvio da norma. E é onde a gente encontra a riqueza da língua. Só que quando isso é mal interpretado, é interpretado como o jeito errado de falar, é o que a gente chama de preconceito linguístico. Lembra que eu falei para vocês, ó, na aula passada, de que o bom falante de uma língua é aquele que é um poliglota dentro da sua própria língua. Ou seja, que ele consegue se adaptar em diversas situações. Esse é o bom falante para o Enem. Então, você tem que entender a gramática normativa? Sim, mas você também tem que entender as variações, os desvios. Pode falar, José, pode falar, fica à vontade. Se quiser escrever também, não tem problema não. Conheço, conheço. O grau de dificuldade para ler o Raymond Williams, ele é um autor, ele é que assim, o Raymond Williams, ele é um autor marxista que está muito preocupado com a cultura pop. Ele não é difícil de ler, mas eu acho que por ele ser britânico, ele tem algumas referências culturais que, para nós que somos brasileiros, eles são referências culturais que são muito... são um pouco distantes, sabe? A gente não tem... Eu não sei, assim, qual que é seu nível cultural. Às vezes, para você, não é tão distante assim. Mas, às vezes, dependendo de como for, pode ser um livro meio difícil de ler. Me permite uma indicação, tem um livro que chama, ó, eu tenho ele até aqui, depois se eu achar eu mostro. Mas ele é de uma autora brasileira que chama Maria Elisa Sevasco. Pode ser que você, antes de ler o Raymond Williams, você pode ler esse livro que chama 10 lições dos estudos culturais. E é um livro dela para falar do Raymond Williams e todo o processo dos estudantes. Maria Elisa Sevasco foi minha professora, inclusive, eu tive aula com ela. Ela é uma querida. E se você leu o livro... Não, se você leu, então, o livro dela, então acho que você consegue ler com muita tranquilidade o Raymond Williams.
Acho que não vai, você não vai ter. É importante você ter a dimensão do que é. Ele tem muitos ensaios, você pode começar pelos ensaios dele, né? Ele tem um ensaio muito interessante sobre. Ele tem um texto que chama A Cultura é para Todos. Você pode começar por ali, é um texto bem interessante, né? Chama, acho que a tradução que foi feita para português chama Cultura é para Todos. É um ensaio dele, é um artigo, na verdade, dele, que foi escrito. É bem interessante. Porque a Judith Butler ela é Foucaultiana, né? E todo autor Foucaultiano é sempre um pouco difícil de ler, né? O Foucault é um cara, por exemplo, que tem tudo a ver com isso daqui que a gente está falando. Ele é um cara que está muito ligado a esses estudos do discurso, por exemplo, da variação, né, e tal. É uma figura muito acadêmica, etc. Por isso mesmo. Amores, ó, vocês me permitem um instante, ó, rapidinho. Eu separei para a gente hoje 2 exercícios. Eu queria que vocês fizessem, mas eu vou começar por esse daqui, depois eu faço outro. Pode ser? Vamos ler o exercício rapidinho, só para a gente ver e finalizar. Eu queria que vocês demonstrassem para mim um pouquinho. Eu separei um trechinho, essa questão, que é uma questão de vestibular, é uma questão até que antiga, né? Tem 7 anos. 8, na verdade, né? A gente já está em 2021. Aqui eu ainda acho que a gente está em 2020, sabe? Eu tenho a impressão que estou vivendo 2020, parte 2, só uma coisa do tipo. Então, eu sempre acho que fazem 7 anos, mas faz 7 anos, mas são 8 já. Isso é um poeminha do Paulo Leminski, né, que é um poeta famoso, contemporâneo e tal, tem muita gente que gosta, não sei se tem alguém aqui que é fã. E ele gostava muito de escrever haikais, que é essa estrutura de poema em 3 versos curtos que você está vendo aí. Isso daí é um haikai dele. E aí ele está pedindo para você ler um pouquinho e interpretar o que está escrito. Eu sei que já está terminando, mas assim, eu vou pedir 5 minutinhos a mais do seu tempo, rapidinho, só para a gente fazer pelo menos um exercício, e o outro eu faço na próxima aula, até porque eu vou trazer mais alguns. Só para a gente começar a aquecer e você testar do que vem por aí, beleza? Ó, vou ler com vocês aí, vocês fazem comigo. Ó, esta vida é uma viagem, pena que eu estar só de passagem. Paulo Leminski, Lavian Close, quinta edição, São Paulo, editora brasileira, são 2.000 páginas, 184. No poema de apenas 3 versos, o poeta lamenta-se A, da fugacidade da vida, B, demonstra preferir a vida espiritual à terrena, C, revolta-se contra seu destino, D, sugere que a vida não tem sentido, E, abomina a agitação da vida. Vai, 2 minutinhos e aí você me responde. Se alguém não souber o que significa alguma das palavras que estão aí, pode me falar, tá bom? Porque fugacidade significa que a vida é passageira, né? Efêmera. Acho que a palavra mais chata, talvez mais difícil que tem aí seja fugacidade. Fugacidade é tudo que se esfacela, que passa com facilidade e por aí vai. Vamos lá, 2 minutinhos e aí vocês me falam. 1 minutinho, vai agora. E aí, deu? A, B, C, D ou E? Ai, fiquei entre duas, professor. Pode falar. Ó, ou a B, Hum, ou aconteceu alguma coisa da C. Tô entre essas duas. Entre essas duas. Alguém pensou em outras?
Alguém acha que pode ser outras? A Evelyn AD sugere que a vida não tem sentido. É que eu noto que vocês são uma turma muito filosófica, né? Vocês são super filosóficos, né? Eu noto isso em vocês. Vocês têm assim, uns comentários interessantes, que é coisa de filósofo, sabe? Mas a resposta correta, na verdade, é a A. É a letra A de asmático, tá? Vou explicar por que não pode ser as outras. Lembra que eu estava falando um pouquinho agora há pouco de que a gente tem que sempre se ater ao que está grafado, a materialidade da coisa. Então, por exemplo, ó, esta vida é uma viagem. Pena eu estar só de passagem. E aí ele fala ali, ó, por exemplo, no caso da B, demonstra preferir a vida espiritual à terrena. Eu até entendo você pensar que existe uma questão espiritual nessa questão da viagem e tal. Mas em nenhum momento ele deixa claro de que se trata de uma questão espiritual. Em nenhum momento do poema ele escreveu isso. De que existe uma questão, de que essa viagem é uma viagem espiritual. Entende? De que se trata de uma questão espiritual. Revolta-se contra o seu destino. Entende? Eu não acho que o poema ele tem um tom de revolta, né? Ele não tem um tom de raiva. E também, assim, ele nem entende a ideia de ser, da vida ser uma passagem como um destino pessoal dele. Em nenhum momento ele lamenta o destino pessoal. Ele entende que a vida, como processo geral, né? Ó, esta vida é uma viagem, mas quando ele fala esta vida é uma viagem, não está falando só da vida dele. Ele está falando da vida como um todo. Né? Então, ele não está revoltado com o destino pessoal. Ele pode, eventualmente, estar até lamentando, né? Eu diria até uma coisa do tipo, ele pode estar lamentando que a vida ela tem essa passagem tão rápida, né? De que a vida ela é essa viagem rápida pelas coisas, entende? Abomina a agitação da vida, ninguém falou, né? Acho que foi o caso. Sugere que a vida não tem sentido. Eu diria que é o contrário, né? Para ele, o sentido da vida é a viagem em si, né? A vida é uma viagem. E ele usa o termo viagem no sentido positivo. Ele, em nenhum momento do texto, ele coloca algum adjetivo ou alguma palavra que oferece um sentido negativo para o termo viagem. Ao contrário, ele lamenta não poder continuar mais a viagem, né? Ele não tem esse sentido, ele não dá essa carga negativa de ausência de sentido para a vida. Então, por isso é a letra A, fugacidade, é aquilo que passa com muita facilidade. Ele lamenta o fato da vida passar com muita facilidade, etc. Ele lamenta a fugacidade da vida. Beleza, pessoal? Tá bom? Eu vou parar aqui com vocês, até porque eu já me excedi, mas se alguém não entendeu, eu vou voltar nesse exercício na próxima aula, e se alguém não entendeu, a gente volta a conversar de novo. Tá bom? Beleza? Beleza. Tá bom? Então, até mais, ó. Beijo para vocês, até semana que vem. Boa semana. E a gente... Igualmente. Boa noite. Boa noite.